Fala meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, tudo sobre coluna. Eu me chamo Alan França e hoje nós vamos conversar sobre a anatomia do disco intervertebral. Nós temos aqui no canal Tudo sobre Coluna a missão de trazer o máximo de conhecimento possível sobre a coluna vertebral, onde nós vamos estar falando sobre anatomia, patologias, tratamentos e hoje esse assunto bem especial que a gente vai ter é a abordagem anatômica do disco intervertebral. Então se você quiser aprender sobre esse assunto, fica aqui no nosso vídeo, mas antes disso eu convido vocês mais uma vez a se inscrever no nosso canal, caso ainda não sejam inscritos, e também acompanhar outros vídeos de anatomia, se esse é o assunto que te interessa. A gente tem a anatomia da coluna cervical, a anatomia da coluna torácica, lombar, sacro, cóccix, anatomia da junção crânio-vertebral, então temos vários assuntos interessantes aqui sobre essa parte anatômica. Mas vamos em frente e vamos falar aqui sobre a anatomia do disco intervertebral. Essa estrutura cartilaginosa que fica entre as vértebras da nossa coluna. Primeiro ponto que a gente precisa deixar claro, qual é o papel dos discos intervertebrais, né? Qual é o papel dessa estrutura? Então a nossa coluna ela é feita de 33 vértebras, porém entre essas vértebras nós vamos ter em alguns momentos essa estrutura cartilaginosa, que tem um papel de dar mobilidade para a nossa coluna. Então o disco ele participa juntamente com as articulações da mobilidade da coluna vertebral, também tem o papel de melhor distribuição de peso, melhor distribuição da carga axial da nossa coluna, então a gente está sempre fazendo uma redistribuição dessa carga, e também tem o papel de reduzir o impacto da nossa coluna, né? O disco ele funciona como uma espécie de amortecedor ali do nosso corpo. E o disco ele está presente tanto na nossa coluna cervical, que são 6 discos que nós temos na coluna cervical, na coluna torácica, que são 12 discos na coluna torácica, e na coluna lombar, onde nós temos ali 5 discos na coluna lombar. O sacro e o cóccix nós não temos discos, exceto em raras exceções onde nós temos discos remanescentes. Então lá no embrião existem sim discos na coluna sacral, porém eles vão se degenerando e no paciente adulto a gente não tem mais a presença desses discos. Porém em alguns casos a gente pode ter discos remanescentes, que é uma espécie ali de uma variação da normalidade. Então de fato os discos eles estão presentes na cervical, torácica e lombar. E obviamente que da mesma forma que as vértebras elas vão aumentando de tamanho da coluna cervical para a coluna lombar, uma vez que a carga axial ela vai aumentando no nosso corpo, da cervical para a lombar, os discos também eles vão aumentando de tamanho. Então um disco cervical ele é bem menor do que um disco lombar, né? O diâmetro e a altura do disco ele vai aumentando gradativamente porque a carga que ele precisa distribuir é proporcionalmente maior em relação à lombar comparado com a cervical. E o disco ele é feito basicamente de colágeno e água, onde nós vamos ter o disco dividido em 2 estruturas, que é isso que eu vou mostrar aqui para vocês na imagem. Então nós temos aqui uma visão em axial de uma vértebra, onde aqui nós vemos os elementos posteriores da vértebra e mais anteriormente a gente vê aqui o disco intervertebral. Então o disco intervertebral ele é dividido em 2 porções. Nós temos essa região externa do disco que é formado por anéis concêntricos, que podem variar de 7 a 15 anéis, eventualmente até mais, que são anéis formados principalmente por colágeno, que dão uma estrutura mais rígida, mais espessa para o disco. E no seu interior nós temos uma estrutura gelatinosa formada de 70 a 90% de água, mas também por proteoglicanos e colágeno tipo 2, que é chamado de núcleo pulposo, que é a estrutura que vai permitir mais o amortecimento desse disco. E o disco ele é dividido nessas 2 áreas, a parte externa, que é o ânulo fibroso, e a parte interna, que é o núcleo pulposo. Essas fibras concêntricas do ânulo fibroso, elas também permitem um movimento de torção e de rotação, né? Então elas são anguladas em torno de 30 a 50 graus, a depender se é na coluna cervical ou na coluna dorsal ou lombar, essa angulação dessas fibras. E um outro ponto importante para a gente entender sobre a anatomia do disco é como que é feita a nutrição desse disco. Então no paciente adulto o disco é uma estrutura avascular, onde nós não temos vasos no interior do disco. E a nutrição ela acontece através da placa terminal, das placas terminais na realidade, tanto a inferior como também a superior. É uma estrutura cartilaginosa bem fina, ali de poucos milímetros, de 1 a 5 milímetros, que tem um íntimo contato com a margem óssea dos corpos vertebrais,
né? A gente chama também essa região de platôs cartilaginosos. Essa placa terminalis é ela que vai realizar a nutrição, e tanto nutrição como também inervação do disco intervertebral. Então aqui a gente consegue ver a vértebra, a margem óssea da vértebra, tanto na porção superior como inferior, sendo vascularizada, e essa vascularização atingindo as lâminas terminais, as placas terminais e os platôs cartilaginosos, e através dessas estruturas a gente consegue ter ali a nutrição e hidratação, consequentemente, do disco intervertebral. Então, quando a gente fala que um disco intervertebral ele está desidratado, é porque provavelmente passou a acontecer uma destruição dessa vascularização dos platôs cartilaginosos e, consequentemente, esse disco passou a ser mal nutrido e mal hidratado. E como que a gente avalia, né, isso? Como que a gente avalia a qualidade de um disco, a hidratação de um disco? Nós fazemos essa análise através do exame de ressonância, onde a gente consegue ver bem essa diferenciação de sinal do ânulo fibroso para o núcleo pulposo, onde quando a gente tem um disco bem hidratado, a gente tem uma diferenciação boa dessas duas estruturas, mas quando esses discos eles começam a ficar desidratados, a gente começa a ter uma intensidade de sinal na ressonância que se aproxima das duas estruturas. Então, o núcleo pulposo, que ele é mais hidratado do que o ânulo fibroso, ele começa a ficar bem parecido com o ânulo fibroso. E, consequentemente, se eu tenho esse processo de desidratação, eu começo a ter perda de volume do núcleo pulposo e o disco ele começa a reduzir de volume. Então, um sinal que a gente vê que esse disco está sendo mal hidratado, provavelmente por conta de uma lesão do platô cartilaginoso que não está mais nutrindo esse disco. Então, essa foi a nossa aula sobre a anatomia dos discos intervertebrais. Um detalhe importante, né, que a gente não falou é sobre a mobilidade dos discos, né, antes da gente finalizar, que os discos intervertebrais da coluna lombar, eles têm uma certa mobilidade de flexão e extensão, são os maiores discos que nós temos. Os discos da coluna torácica, eles já são mais reduzidos e eles têm pouquíssima mobilidade por conta da caixa torácica, e os discos cervicais são os que mais têm mobilidade, eles têm uma ampla mobilidade de rotação, né, e essa rotação está também muito atribuída às primeiras vértebras cervicais, então os discos eles são adaptados para essa ampla rotação, e também movimentos de flexão, extensão e flexão lateral. Então a gente tem essa diferença de funcionalidade dos discos. Bom, era isso que a gente tinha para falar, eu espero que eu tenha sido claro. Caso você tenha gostado desse vídeo, não esquece de curtir, e se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo.